Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição que iremos estudar é a lição de número 11. Essa aula será ministrada em 16 de dezembro de 2012. A lição 11 tem como tema Paulo e o bom combate da oração. O texto áureo da lição nos fala: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Colossenses 2, verso 1. A verdade aplicada nos fala: quando a igreja descobre o valor e o poder da oração intercessória, seu alcance se torna maior e seu poder sobressai onde quer que esteja. Vamos agora aos tópicos. Introdução. Professor e professora, apresente a vida de oração do apóstolo Paulo para incentivar os seus alunos a orarem também. Dons espirituais. Cogita-se que Paulo teria os 9 dons espirituais mencionados em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Até mesmo porque ele descreve sobre eles, ou seja, se ele escreve é porque conhece bem esses dons. Combate fervoroso. Orar é entrar numa luta. Por isso somos comparados a combatentes de Deus, soldados de Cristo. Tópico número 1. O exemplo de Paulo na oração. 1.1. Paulo, um combatente da oração. Aqui você pode comentar que assim como Roma era forte pela guerra, também o servo que ora será, pois também a vida de oração é uma batalha espiritual. Comente com a classe que no mundo espiritual ocorre uma guerra quando oramos. Isso pode ser observado no caso de Daniel e o seu propósito de oração, conforme Daniel 10, versículo 13. Aqui, o príncipe da Pérsia provavelmente era um anjo caído da classe dos principados, que guerreou contra Gabriel e depois com Miguel. 1.2. Paulo e demais companheiros de combate. Disciplina. Disciplina é a capacidade de seguir regras no caso da oração. Paulo seguia regras que ele mesmo se impôs, quanto ao horário, período de oração e local. Disciplina de oração é quando nós colocamos as regras e as seguimos. Pode ser chamado também de autodisciplina. Companheiros de oração. Um ensinamento muito útil que aprendemos das cartas de Paulo é que ele não fazia nada sem os seus colaboradores. Para tudo que ele tinha irmãos e amigos que o ajudavam. É muito fácil atualmente encontrarmos irmãos centralizadores que fazem tudo sozinhos. Isso é prejudicial para o evangelho e até para o próprio irmão. 1.3. Orando no Espírito. Orar motivado. Seria orar pela força do Espírito Santo. Ocorrem ocasiões em que oramos e o Espírito vai nos lembrando dos irmãos e dos problemas que estão ocorrendo. Dessa forma, vamos orando pela motivação do Espírito. Ir além de sua limitação. Quando estamos orando e damos lugar ao Espírito, pedindo por todos os que ele nos lembrar, esquecemos o cansaço e perdemos a noção de tempo. Passamos além da nossa capacidade.
Oração em línguas. Quando se chega ao nível de oração através do Espírito Santo, então o servo do Senhor começa a orar também em línguas estranhas, numa ligação perfeita com o Senhor. Estimule os seus alunos a buscarem essa prática de oração. Pergunte a eles quanto tempo eles dispensam a oração. Cada um poderá dizer como é a sua prática de oração, como é a sua. É uma pergunta pessoal. Não insista caso alguém não queira dizer, para lhe responder. Tópico número 2. Combate de Paulo em oração. Falta de intimidade com o céu. Comente que atualmente o povo de Deus tem se envolvido em muitos entretenimentos, TV, internet, jogos, passeios, deixando um pouco de lado a prática da oração. No século XXI, multiplicaram-se as opções de divertimento e atividades. Com isso, muitos crentes deixam-se levar, ficando a orar e a palavra de Deus em segundo plano em suas vidas. O espírito imundo sabe. Alerte aos alunos sobre o perigo de não ter uma vida de oração. Peça para alguém ler em Atos 19, 13 a 16. Pode comentar também que ele ora, ficando conhecido no céu e também no inferno, pois a sua oração combate a Satanás e seus demônios. 2.1 Derramando o seu coração pela igreja. Fez questão de escrever. Paulo era um ensinador por excelência. O fato dele ter escrito suas orações se deve ao desejo de mostrar ao povo a necessidade de orarmos uns pelos outros. Devemos chorar pelas nossas igrejas. Pelo texto de Gênesis 12, 3 e 27, 29 e muitos outros, nos dão a entender que o Senhor abençoa a quem intercede pelo povo de Deus, orando pelas igrejas, pelos pastores, ministérios e pelos irmãos. Prestes a desabar. Essa avalanche que se refere a essa parte fala das leis que tramitam na Câmara e no Senado Federal. Por exemplo, a PLC 122, que é conhecida como Lei da Homofobia, que, se for aprovada e sancionada, tornará crime qualquer manifestação de homofobia. Por exemplo, algum homossexual que for impedido de tomar a Santa Ceia pode acusar o pastor da igreja de praticar homofobia. Homofobia significa repúdio ou aversão aos homossexuais. 2.2 Paulo dependia da oração. Quanto maior o número de pessoas. Eis aqui uma explicação para o fato de Deus operar de acordo com as orações dos irmãos. O Senhor deseja que estejamos preocupados uns com os outros e ajudando uns aos outros. Por isso, ele condicionou a liberação de suas bênçãos de acordo com a união da igreja em oração. Assim, ele fez também com o perdão, em Mateus capítulo 6, versículo 12. Meio de promoção pessoal. Se refere aos irmãos que oram por si mesmos e pela sua própria família, não intercedem pela igreja nem pelos irmãos em Cristo. Tópico 2.3 Paulo e a intercessão de seus discípulos. Cobertura de oração. Pode ser comparado com a infantaria avançando no campo de batalha. Ela é coberta pelos tiros de artilharia. Os tiros de artilharia acertam o inimigo, a distância permitindo que a infantaria chegue ao encontro dos adversários, desbaratados e confusos. A cobertura de oração funciona como essa artilharia.
Detalhe: esse professor que vos escreve serve na artilharia do Exército Brasileiro. Paulo sente a necessidade dessa cobertura, pois ele era a infantaria de Cristo. Ele queria avançar no campo de batalha, mas precisava da oração dos irmãos. Tópico número 3, ensinos de Paulo sobre a oração. 3.1 Perseverança. Oração perseverante é a oração de quem não desiste. É a oração com propósito, da qual o crente não para de orar enquanto não recebe a resposta. Nesse subtópico, tem várias recomendações de Paulo nas cartas que fazem parte da doutrina da oração. 3.2 Intensidade. Algemado a um soldado. Não há base bíblica para afirmar que Paulo estivesse algemado a um soldado. O que mais se aproxima é o texto de Atos 26, 29. Porém, Paulo estava no tribunal, provavelmente em casa. Ele não usasse nem as cadeias, as algemas. Não há base para tal afirmação. Atenção total e intensidade. Numa batalha, a intensidade é manter sempre o ataque, não recuar, não dar tempo para o inimigo se reorganizar. Assim, o combate espiritual deve ser intenso. Também, tem obreiros que pregam, Deus abençoa, almas se convertem, depois chegam em casa e relaxam, quando deveriam ir para o joelho bombardear o inferno. Após a multiplicação dos pães, Jesus subiu ao monte para fugir das honrarias e para buscar mais em oração, conforme João 6, versículo 15. Tem obreiros que fazem o contrário disso. 3.3 Coração aberto para dar oportunidades. Campanha de oração ininterrupta. Toda oração deve ser ininterrupta. O problema das campanhas é que são de 7 semanas. E depois, o povo de Deus deve ser orientado a orar sem cessar, orar sempre, não diminuir o ritmo nem a intensidade. Que estava por vir. A carta a Timóteo descreve como estaria a obra de Deus no futuro, como seriam trabalhosos os dias que viriam. A intenção principal de Paulo é que a sã doutrina se mantivesse firme, não se perdesse. Será que hoje Paulo estaria satisfeito com a maioria das igrejas? Para essa pergunta, todos sabem a resposta. Parafraseando. Parafrasear é explicar a passagem com outras palavras mais fáceis de se entender. Foi o que o comentarista fez no texto, entre aspas. Explicou o 1 Timóteo 1, versículo 1 e 2, com outras palavras. Conclusão. Excelente conclusão. Não deixe de ler com a classe. Veja se você pode acrescentar uma experiência pessoal sobre a oração atendida. Conclua convidando os alunos a mudarem seus hábitos de oração. Apresente uma proposta para eles. Boa aula. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.